Tema da mensagem de hoje: deixando as coisas que ficaram para trás. Deixando as coisas que ficaram para trás. Irmãos, com muita alegria venho aqui trazer essa mensagem do Senhor para você e para mim. O Senhor já veio falando em meu coração, e desde a semana passada anunciei aqui aos irmãos que estaríamos pregando sobre esse tema. E agradeço a visita de todos os irmãos que aqui estão, os familiares do Manuel, da Gabi, também o Clóvis que está aqui, Deus abençoe. A Adri deve estar lá cuidando do seu Antônio, um abração para eles lá. A Vivi, o Goi, a Gi, o João, todos grandes aí, muito bom. O Goi realmente passou por mais um milagre na casa dele, dessa vez com a vida dele, Deus salvou. E agradecemos aos irmãos, como o pastor Vitor falou, a igreja orou por ele. E que bom te ver aqui, meu irmão. Deus abençoe, guarde e continue cuidando de vocês. E todos os nossos irmãos da Central, aqueles irmãos que vêm nos visitar. Os irmãos que estão aqui, Dona Ilza pôde vir aqui hoje de novo. Deus abençoe, Dona Ilza, em nome de Jesus. Muito bom ver cada um de vocês aqui. Que Deus guarde e proteja. Espero que tenham passado o Natal abençoado. E hoje Deus está aqui. Irmãos, faltando aí poucos dias para nós finalizarmos o ano de 2025, Deus está falando conosco sobre deixar coisas que ficaram para trás. Por que deixar coisas se elas já ficaram para trás? E Paulo está trazendo uma analogia muito interessante, falando como ele muito bem fala, e em diversas cartas ele comentou sobre isso, fazendo analogias com os jogos que existiam na Grécia Antiga. Paulo está dizendo sobre uma corrida. E a verdade é que aquele que corre não pode ficar mais preso nas coisas que estão para trás. E você deve fazer uma ideia de por que isso é importante. Se um corredor está olhando para o objetivo final dele, ele tem forças para avançar. E ele foca em alcançar realmente o objetivo. No caso de um corredor é alcançar a linha de chegada, como Paulo está dizendo. Mas se ele se atenta a algo, se ele se lembra de algo e ele olha para trás, a chance de correr errado, ou de tropeçar, ou de errar o caminho é muito grande, porque alguém que está correndo, empenhando força, velocidade para chegar em um certo lugar, que olhe para trás, a chance de se machucar é muito grande. E naquela época não existia corrida de carros, como você pode imaginar hoje, Fórmula 1 por exemplo. Imagine um corredor de Fórmula 1 olhando para trás, tem chance? Nenhuma. Então a analogia que Paulo fez hoje, ela fica ainda mais valorosa quando a gente pensa na alta velocidade implicada pelos carros numa pista de corrida. E se o corredor pensar, só pensar, se o pensamento dele não estiver no que ele vai fazer na próxima curva, se ele deve acelerar, frear, se ele deve reduzir, se ele deixar de pensar, e talvez aqui cada um de nós já se pegou em algum ponto fazendo algo e a cabeça viaja, né? Executando alguma coisa, a cabeça viaja, e aí é perigoso. Acontecem acidentes até em empresas, o pessoal operando máquina, e aí acaba se distraindo, ou no trânsito, a gente às vezes se distrai. Era pare meu. Quem aqui nunca passou de repente um sinal vermelho e a misericórdia do Senhor guardou, impedindo de fazer mal para alguém, né, ou de receber o mal? Passou por um sinal vermelho porque estava distraído. Então essa questão de Paulo não é um fato de ficar simplesmente preso no passado, porque as coisas já ficaram para trás. Mas o tema da mensagem que Deus trouxe é para que nós deixemos também para trás as coisas que lá ficaram. Então nós temos que focar, e Deus está falando conosco com relação a essas questões. E o primeiro ponto que Ele deixa para a gente é deixar meus erros no passado. Quem aqui nunca foi assombrado por um erro, por um pecado, por uma falha, realmente perseguido, assombrado por pensamentos, incriminado por Satanás? Mas hoje, Deus estava ali confirmando em meu coração. Quando a gente se entrega, quando a gente pede perdão ao Senhor, quando nós reconhecemos as nossas falhas e os nossos erros diante dEle, e aquilo que nós cometemos aqui na terra, que sabemos que deixamos de ouvir a voz do Senhor, que às vezes nos orientava para ir na contramão daquilo que a nossa carne nos levou, a gente se sente culpado. E Satanás vem e ainda acusa mais, porque é o papel dele, ele é o acusador. Mas Deus hoje nos traz às portas de deixarmos o ano de 2025. Ele nos traz essa mensagem extremamente importante. Deus se interessa muito mais do que nós, e Ele sabe os projetos que tem para nós. Ele sabe os planos que tem para nós agora no ano novo de 2026. E Ele está trazendo essa palavra para que nós não apenas viremos um calendário. Ele quer que a gente esteja focado naquilo que Ele tem preparado para nós. E é por isso que a gente tem que deixar essas questões para trás
E a primeira delas é que os seus erros, eles precisam ficar lá no passado. Se você já identificou algo que você errou, que você falhou, quem sabe um pecado que há muito tempo te persegue, se você já identificou a voz do Espírito falando com você, você precisa vedar isso e colocar uma pedra em cima, deixando esses erros para trás, e não deixar mais que eles continuem te cobrando, te acusando, te impedindo de chegar na presença do Pai. Porque muitas vezes o acusador, ele sopra até mesmo dentro da igreja, quando a gente está lá no quarto, no secreto, a gente se ajoelha, e o acusador vem soprar. Você vai orar mesmo? Você sabe que você é um pecador. De novo você cometeu aquele pecado, de novo você teve aquele erro com alguém, de novo você teve aquele erro que você sabe que te leva para um caminho errado. O Espírito Santo já te falou várias vezes e você não se corrige. O acusador vem falando para nós, vem trazendo essas palavras, mas Deus está dizendo: deixe isso para trás, porque Deus deixa os nossos erros, nossos pecados num mar de esquecimento. Dos nossos pecados Ele não se lembra mais, desde que haja o verdadeiro arrependimento, desde que a gente se entregue realmente a Ele. E hoje é o Senhor dizendo para nós: deixe isso para trás, filha, deixe isso para trás, filho, não deixe mais isso ter espaço na sua vida. O próprio Deus se interessa com que a gente corte essas amarras que nos impedem de navegar na palma da mão dEle. Quem aqui já conhece um pouquinho, o Marcelo comentou agora um pouco, esse milagre abençoado, e Deus habita e Ele faz questão de estar nos detalhes. E como o Marcelo falou, isso aqui não é nada para o Senhor, Pai. O Senhor sabe tudo e sabe como pode funcionar essa embarcação. Quem conhece um pouquinho das embarcações sabe que um barco, se você vier aqui e fizer assim nele, ó, ele está dentro da água. Se você no barranco aqui, ó, na terra, você fizer assim nele, ó, e se não tiver um vento muito, muito forte, ele vai começar e vai seguindo. E se tiver um vento ainda favorável, depois desse impulso, vai embora. Mas muitos quilômetros. Você tem que sair buscar, tem que navegar atrás, nadar atrás, e você não consegue se movimentar, porque a embarcação ela flutua e vai. Deus quer nos fazer como essa embarcação, sermos guiados pelo Espírito, e nós não precisamos saber exatamente onde Ele vai nos levar, porque Ele faz. Mas às vezes, uma linha nylon, uma linha de costura pode segurar uma certa embarcação, e impedir ela de sair, e Satanás não precisa de muita coisa, um sussurrar na sua mente, algo que faz você ficar preso, e impede você de ser uma embarcação livre na presença do Senhor. E Ele quer que essa linha continue ali, é como se fosse um cabresto preso em nós, e Ele vem trazendo acusação, ou Ele quer que você não ligue para a voz do Espírito que te diz como você não cair mais nisso. Uma das questões de deixar para trás é não dar mais espaço para o inimigo te levar àqueles erros, o que hoje a neurociência chama de gatilhos na mente, que às vezes a gente nem sabe que tem, mas eu garanto que se tem algo que você está caindo, e de novo, voltando ao pecado, ao erro, quem sabe você é impulsivo, discute com alguém, briga com alguém, muito fácil, Satanás sabe onde pode te levar para aquele gatilho, e ele vai te levando para aquilo, e se torna uma coleira, uma linha presa em você, não precisa ser uma corda muito forte não, daquelas que você vê nos filmes, segurando grandes navios, às vezes uma simples cordinha de varal, uma linha te segura e tem te segurado, te impedido de confiar no Senhor, e isso são erros do passado, que Deus quer que você deixe para trás, e se tem gatilhos que Satanás te leva através desse caminho, você precisa ouvir a voz de Deus hoje, e deixar isso para trás, não seguir mais por aqueles caminhos, não passar mais por certos lugares. Poxa pastor, mas o que isso vai acontecer, meu pecado é tão grande, mas na hora que você está bem, sóbrio, alimentado da parte do Espírito, Satanás te faz rumar por caminhos, e de repente você passa em frente a uma casa, que te traz uma lembrança, em frente a um lugar, em frente, para quem é alcoólatra, passa ali no bar, vai lá cumprimentar os amigos, você se converteu agora, parou de beber, mas não é por isso que vai deixar as amizades, são os gatilhos, e aí chega lá, parece que sente até o cheiro da bebida de uma forma diferente, é ou não é verdade? Quando algo vem e fala, o médico chega e fala, você não pode comer doce agora, você está quase se tornando um diabético, parece que aquilo inflama ainda mais, não é? E assim é com o pecado, quando a gente sabe que não pode se alimentar, parece que dá mais vontade, a gente não pode alimentar aquele gatilho, e a gente fica preso, mas a gente não quer
Esquecer das coisas do passado, parece que aquilo alimenta a carne, né? Faz bem para a gente. Depois o cara vai lá e ele fala, vou tomar só uma dosezinha aqui. Porque aí os amigos, super amigos, falam, poxa, final de ano, toma uma só para comemorar aqui. E depois você vai embora. E aí o cara acaba com tudo, ele bebe até não caber mais, ele sai de repente com o carro, cai num acidente e fala, pastor, você está falando que o gatilho, só de um passar lá na frente, você acha que tem a ver? Eu bati o carro, capotei o carro, atropelei pessoas, me acabei, estou aqui numa cadeira de rodas por causa daquele acidente. Você acha que era só... E aí, vocês me respondem, era só ter evitado o gatilho ou não era? Se Deus fala, não passe nem ali na frente, não volte à roda que te fazia mal, a gente precisa saber, porque Satanás só precisa dessa cordinha para limitar a gente e para fazer com que a gente não navegue na palma da mão do Senhor. Então deixe para trás os erros do passado, coisas que de repente te aprisionam há muito tempo, ou coisas que de repente esse ano tomaram conta de você, algo de repente dentro da empresa, que tem feito você falhar. Deixe para trás esses erros do passado, porque Deus se interessa em construir coisas novas, e edificar coisas maravilhosas na sua vida. É o próprio Pai dizendo para nós essas questões. Ele se esquece daquilo que verdadeiramente a gente se arrepende. Se há no seu coração um verdadeiro arrependimento, Deus se esquece. E daqui a pouco você vem, eu me lembro de ter ouvido na época ainda bem mais jovem, ter ouvido uma analogia dessa. A gente vem e fala, Senhor, me perdoa daquele pecado. Qual, filho? Aquele pecado que eu cometi 15 dias atrás, 10 anos atrás. Filho, quando você pediu perdão verdadeiramente da primeira vez, eu já esqueci, eu não sei mais o que você está falando. E é exatamente assim, o Senhor não se lembra mais, e tem gente carregando um peso, que impede de navegar, porque o peso está excessivo nas costas, porque eu fiz muito mal, porque eu cometi, porque eu fiz, e eu não sou merecedor, e eu não posso falar, eu não posso orar, Deus não vai me ouvir. Deus ouve todos, mas não me ouve. Não existe nada tão grande, um pecado tão grande e tão feio, que possa te impedir de estar na presença do Pai, porque Ele me ama e Ele te ama. Ele vem ao nosso encontro, Ele só precisa que haja um real arrependimento, e às vezes o arrependimento é não ter ouvido a voz do Espírito Santo, e você e eu sabemos, todos os momentos onde o Espírito Santo fala algo, que nós não temos ouvido ou não temos valorizado. E é aí que nós precisamos deixar para o passado. E é aí que nós precisamos olhar para a linha de chegada, como Paulo disse. Segundo ponto, deixar para trás as falhas com a minha família. Segundo ponto que pode nos impedir de ter um novo ano tremendamente abençoado, é carregar de novo falhas que não funcionaram neste ano de 2025, que não deixaram a bênção do Senhor ser livre dentro da minha casa, dentro do meu lar. Carregar as falhas com a minha família novamente. Quais falhas, pastor? Eu não sei, mas você sabe, porque Deus colocou aqui, e Ele sabe exatamente como te fazer lembrar os pontos onde você tem falhado com a sua família. De repente no seu casamento, com os filhos, com os pais, às vezes uma atenção especial e demasiada para o celular, ou para as redes sociais, ou para o computador, que também hoje remete ao trabalho. Antigamente o trabalho ficava lá na empresa, era mais o trabalho braçal, o trabalho administrativo, as planilhas, as folhas, era tudo feito, controlado, no caderno que acompanhava o caixa da empresa. Até quem tinha empregos que estavam ali na área de escritório, da contabilidade, ele tinha menos facilidade de fazer com que isso acompanhasse. Então quando ele saía da empresa, ele saía literalmente da empresa. Hoje Satanás faz com que a gente carregue, além de estar na mente, na mão, no celular, no computador, a gente está com o nosso trabalho. E mesmo quem trabalha de forma mais braçal, como a minha profissão, às vezes em casa você está preocupado, como é que eu vou fazer aquele serviço amanhã? Como é que eu vou conseguir desenvolver aquilo? Como é que eu vou fazer exatamente como está no projeto? E aí começa a ficar preocupado, e vem alguém, vem as crianças, vem a esposa, vem o marido, e a gente não dá a atenção que precisa. Esses são os nossos erros, e esses são gatilhos que levam a erros maiores. E eu tenho sofrido e compartilhado algumas coisas aqui com o pastor Vitor, acompanhando pessoas que precisam muito, vendo famílias sendo dissolvidas por Satanás, casamentos sendo arrebentados, porque começaram com pequenos gatilhos, que eu preciso fazer. Meu marido tem que entender, estou cansado agora, poxa, passei a noite aqui agora, vou dormir tarde, e aí chego lá, ele quer conversar, quer namorar, não pode, não dá,
E aí minha esposa não tem que entender, eu já pago as contas. Ela tem um cartão lá, está reclamando do quê? Tem um cartão na mão dela lá. Eu nem fico perguntando por que ela gasta. Eu pago, não tem que abrir a boca, não tem que reclamar. Só que a hora que a esposa cansa, a hora que o marido cansa, e sai do coração, saiu da mente. Quando aqui na mente acabou o casamento, é a coisa mais difícil de consertar. A única coisa que nos ajuda como pastores é saber que o Senhor, Ele não tem nada que seja impossível para Ele. E é por isso que a gente ora, que a gente tenta aconselhar. Mas a gente vê que a pessoa falhou e aquilo morreu. Na outra pessoa é como se você chegasse numa planta, naquele vasinho que você já viu na sua vida pelo menos uma vez, chegar lá e ver ele totalmente seco, não tem mais vida. Adianta jogar água lá? Já era. A única esperança para nós é saber que Deus pode soprar vida ali, e no estalar de dedos do Senhor, aquilo torna a ter vida, a frutificar. É a única esperança para nós, porque tem histórias que a gente ouve, a gente chora junto, a gente se compadece de crianças que poderiam ser as nossas. E às vezes a gente tem marcas nas nossas vidas, que a gente se lembra de como era quando passamos por aquilo, e vemos filhos de casais sendo atropelados, porque o pai e a mãe estão cometendo erros em suas famílias, e não estão levando em consideração que tem outras crianças agora, outras almas, filhos de Deus antes de serem nossos, que a gente está machucando pelas nossas atitudes. Deus nos pede hoje para deixar para trás as falhas com a nossa família. Falta de tempo de qualidade, parar, olhar no olho, olhar nos olhos de uma criança, e às vezes a gente quer comprar algo. Nós estamos aqui, época de Natal, né? Muita gente, nada contra, você tem que saber como criar, como educar seus filhos, mas às vezes as pessoas se matam para levar lá um PlayStation 27, deu o iPhone 21 já reservou lá, já está reservado, já tem uma poupança para te dar o iPhone 21, quando for lançado, mas olho no olho não tem. Mas não tem do que reclamar, né, pastor? Tem tudo do bom e do melhor. A melhor escola, as festinhas sempre são as melhores, chama quem quiser, eu nunca reclamo. Não tenho o que reclamar, pastor. Tem lá uma roupinha limpinha. Eu trabalho em 13 empregos, mas a roupa está limpa, tem comida. Não é assim que funciona, gente. Deus nos confiou nossos filhos, que são dele, antes de serem nossos, e nós precisamos ter um papel fundamental na vida deles. Precisamos orar ao Pai para nos dar sabedoria de como cuidar. E você acha que você tem o filho marmanjão aí já está isento? Não, a pregação é para mim e para você. Não é só quem tem as criancinhas. O marmanjo às vezes está lá batendo cabeça, porque de repente teve algo onde ele não ouviu alguma coisa que você instruiu, que você ensinou, mas ele está lá batendo cabeça. Enquanto você tiver fôlego de vida, a sua oração pode acabar com o reino de Satanás, porque você está ali incumbido por Deus, para declarar bênção, para declarar paz. Eu sei como é, às vezes o filho marmanjo, a minha ainda tem 16, mas eu já fui um filho marmanjo, que não queria ouvir muito bem a voz da mãe e do pai, mas eu louvo ao Senhor, porque usava minha mãe e meu pai para correção, e quando eu saía, dono de mim, dizendo, não, eles estão errados e tal, o Espírito Santo dizia, não estão errados, eles estão querendo o seu bem, observa o que foi ensinado, senão você vai se machucar. E eu, na maioria das vezes, ouvia as instruções, porque cabeça dura, mas eles por pagarem o preço de ir lá, sabendo que ia gerar uma discussão, sabendo que de repente ia ouvir coisas que iam magoar, eles pagavam o preço mesmo assim, e até hoje pagam. E mexem em feridas, que, poxa, vai ficar desconfortável, depois vai discutir, vai ficar ruim, mas se for necessário eles vêm, mexem nas feridas, mas além de mexer, eu sempre oriento, sempre lembro eles, nós precisamos das suas orações, então aqui não me deixam mentir, nós precisamos das orações de vocês, todos nós precisamos, como filhos, nós precisamos das orações de vocês, os netos precisam das orações de vocês, e eu falo isso para eles, para lembrar. E eu também sou cobrado, porque eu sei que os meus filhos também precisam. E vou te dizer, já orei muitas vezes pelos filhos dos meus filhos. Enquanto Cristo não voltar, eu tenho que orar pelas próximas gerações que vierem. E nós precisamos, porque não orar por eles também é falha. E nós precisamos deixar no passado essa questão de não orar, de não abençoar, de não demonstrar carinho. Nós precisamos demonstrar carinho pelos nossos filhos. Ah, pastor, mas eu vou lá, eu vou dar um abraço, eles já ficam meio assim. Eles ficam meio assim, mas eles gostam de sentir que houve uma iniciativa nossa de cuidar, de abraçar.
de perguntar como é que está. Sabe quando você pergunta, fala, como é que foi na escola hoje? Tudo bem. Qualquer pai, qualquer mãe aqui já passou por isso, dependendo da idade. Como é que foi na escola hoje? Foi bem. E os amiguinhos? Tudo bem. E a comida? Tá bom. Quando chega na hora de dormir, fala, vamos escovar o dente, vai dormir? Pai, você não acredita o que aconteceu na escola hoje? Só para não ir dormir, não é? Não é assim que acontece? Você não acredita, pai, porque a Mariazinha falou para a professora, e aí o Joãozinho levantou, aí a professora já mandou, vai ficar quieto lá, Joãozinho, quer contar todos os detalhes. Na hora que você perguntou, não queria conversar, né? Mas sabe o que vai acontecer? No futuro vai lembrar do pai presente, da mãe presente que a gente era. É uma certa malandragem. Então o que você faz? Você já fala meia hora antes, fala, já vão dormir? Que aí já começa a contar a história, você já sabe que tem uma meia horinha ali ainda, deixa contar a história. Mas olha no olho, não pega o celular na mão na hora que começar a conversar. Pede a Deus para estar atento, irmãos. Situação de adolescentes, de jovens à beira de suicídio, porque não tiveram atenção dos pais, porque não tiveram atenção devida. Como é que nós vamos saber nesse mundo louco? Como é que a gente tem que saber entre dividir esse tempo para o trabalho, aí o tempo com a esposa, o tempo com os filhos, o tempo com os pais? Como é que nós vamos saber? Daqui a pouquinho você vai descobrir. Mas a gente tem que estar atento e deixar os erros com a família no passado. 2025 está acabando. Deus ainda pode fazer milagre até 11h59 e alguns segundos desse ano, viu? Por isso que nós vamos estar aqui no culto à virada. E se você puder, não troque nada por esse momento de estar na presença do Senhor, agradecendo pelo ano que está acabando e consagrando o novo ano ao Senhor. Se não for aqui, em outro lugar, se você vai viajar, quem sabe lá na outra cidade, procure uma igreja. Nós como família já fizemos isso. Uma vez estávamos na praia, nós passamos lá num culto, fomos lá procurar um culto. Outra vez estava em Sumaré, vamos lá ter um culto à virada, fomos lá numa igreja quadrangular. É estar na presença do Senhor. Se você está nos visitando hoje, tem a sua igreja, esteja lá. Se quiser estar aqui com a gente, nós estaremos aqui quarta-feira, 10h30, venha. Mas é para o Senhor, não é para nós. Nós estaremos aqui, já falei outro dia que se estivesse só eu e minha esposa, eu ia estar meio tristinho, mas eu ia estar na presença do Senhor, porque isso é uma questão de vida. O que eu estou dizendo para vocês é uma verdade. Nós temos muitos testemunhos, e não é para plantar, para Deus abençoar, é sermos gratos e simplesmente entregarmos na mão do Senhor o nosso futuro, que a gente não sabe como será. Quem aqui tem plano para 2026? Qualquer plano que seja, só diga assim, ó, glória a Deus. Mas a gente não sabe como vai ser dia 1º, dia 2, dia 3. Eu saí outro dia do Embaré ali, pegando a rotatória, minha esposa na frente, eu de moto atrás. Alguém desceu ali para entrar na rotatória, saiu da pista, um carro parou, muito provavelmente foi querer sair. Sabe quando você vai sair, você enxerga e você breca de novo? O de trás também olhando para lá, viu que deu uma saidinha, mas acabou com a traseira e acabou com a frente do de trás. Quem estava esperando isso? Ninguém. Olha, acontecem acidentes e na nossa vida pode acontecer um monte de coisa, nós temos um monte de plano. Pode ser que dia 1º, dia 2 surja coisa que a gente não sabe. E quero declarar que não vai acontecer nenhum mal, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você que vale a pena consagrar o seu ano ao Senhor por conta disso. Pai, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor já sabe, só me guia pelos melhores caminhos. E é por isso que a gente estará aqui. Se a gente estiver aos pés do Senhor, a gente deixa o passado e se prepara para o futuro. Se eu estivesse aqui com 10, 12 tijolos aqui, ó, abraçado com eles, você viesse me dar, sei lá, uma bala, como é que eu recebo uma bala de presente? Não tem como. Não tem como eu pegar essa bala. Deus está dizendo para a gente deixar o peso do passado para trás. Nós vamos entrar em 2026 só com aquilo que nos edificou, com ferramentas abençoadas que Deus trouxe até aqui. E o que é peso desnecessário, esse é o tema da mensagem. Nós vamos deixar para trás aquilo que já passou. E esses erros com a família não podem mais acontecer. E nós temos que dedicar tempo para eles. E o cuidado. Você precisa ser sentinela da sua família. Sabe o que é sentinela? Sentinela é o guarda que está vigiando, geralmente numa torre. Ele está olhando para todo ao redor. Ele tem uma visão de 360 graus. Ele olha todo em redor e ele tem uma facilidade de comunicar quando vê algo errado, para que todos os demais estejam atentos, se blindem, se protejam. Nós precisamos ser sentinela pela nossa família. Ô pastor, eu sou o filhinho adolescente lá. Quem sou eu para ser sentinela pela vida do meu pai e da minha mãe? Se você está aqui, essa palavra está chegando ao seu coração, você é sentinela. Deus potencializa o trabalho.
Se você é papai ou mamãe, você precisa ser sentinela, orar mais pela vida dos seus filhos, estar mais presente, blindar eles, ensinar as coisas no caminho, como Deus nos ensinou. Seus filhos são marmanjos, tem os netinhos, ainda não tem neto, ensina no caminho, participe da vida dos seus filhos. Estão se preparando para casar, ore muito pelo cônjuge que virá. Tem muita coisa para a gente ser sentinela, para blindar a vida deles, porque Satanás quer entrar. Você está aqui, está ouvindo essa mensagem, sabe que seu pai e sua mãe têm orado por você, valorize isso, valorize as sentinelas que Deus te deu. Como citei aqui da avó da Gabi, orando pela vida dela lá, responsável também, cuidando, preocupando. Já com idade, mas preocupada com a neta. Nós precisamos ter essa visão e edificar a nossa casa, guardando de todo o mal. E o terceiro ponto, deixar para trás a falta de tempo com Deus. Sabe o que é que nos impede de ouvir o quanto tempo a gente tem que dedicar ao trabalho? Quanto tempo a gente tem que dedicar em casa, com a esposa, com os filhos? Estar pertinho dele. Estar pertinho com o Senhor. Nós temos que deixar de lado essa questão da falta de tempo com Deus. Meus irmãos, eu cresci num tempo onde os meus avós, os homens, as mulheres faziam com muito carinho. Os homens, minha obrigação. Se fosse na igreja, ia no lugar que era a reunião mais curta, onde ia acabar mais rápido, e dizia, já fiz minha obrigação. Mas hoje, depois de tanto tempo ouvindo isso dos meus avós, eu tenho visto a igreja do Senhor, os verdadeiros servos que buscam, que deveriam estar atentos com eles, também olhando como se fosse uma obrigação, meus irmãos. Talvez por preletores que induziram o povo a querer só buscar para receber. E acabei de dizer para você, ninguém aqui vai vir no culto da virada para receber. Se você já estava pensando nisso, muda o seu foco. Não fique pensando no que Deus tem para fazer. Eu estou querendo um carro novo, então eu vou lá na quarta-feira. Isso é mandinga. Isso aí é em outro lugar, não é aqui. Nós temos que nos consagrar, gente. Nós temos que vir buscar o Senhor por quem Ele é. Senhor, eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu me entrego nas mãos do Senhor. Hoje eu não posso, meus irmãos, eu não quero crer que vai acontecer da gente se tornar fariseu, em pleno século 21. O fariseu apontava um monte de pessoas e tal, mas eles só iam cumprir obrigações para que os outros vissem. Olha, eu fui lá cumprir minha obrigação. Os nossos filhos o que eles estão aprendendo conosco? Quantas vezes eles têm nos visto orar? E eu achava que olha só como é, Satanás, outro dia preguei sobre o poder da palavra. Jesus fala, vai no seu quarto em secreto, e aquele que estiver em secreto, vai te ver, vai te ouvir lá orando. E eu pensava, meus filhos não precisam me ver orando. Mas um dia, ouvindo uma instrução de um pastor, pai, os filhos precisam ver e precisam se apaixonar e saber que aquilo é importante para a vida deles, porque a hora que der um desespero lá na frente, vão se lembrar a quem você recorria quando você estava na sua fase, cuidando deles, a quem você estava ligado, não só no desespero. Às vezes seu filho te vê chorando na presença do Senhor, quando não dá para pagar o boleto, ou quando está às portas do divórcio. Sua mãe não me quer mais, filho, agora vamos orar aqui com o pai. Aí ele vai aprender, ele só buscar quando tem uma necessidade. Isso aí a gente faz ligando para os bombeiros. A gente precisa tomar as nossas atitudes diante de Deus e deixar para trás essa falta de tempo. O Espírito Santo várias vezes acontece comigo lá em casa, meu irmão. Ontem, se eu não me engano, filho, vai lá orar. Às vezes Deus me leva lá no quintal, lá orar. Só eu e ele, olhando para o céu. E eu fui, louvado seja Deus. Ontem eu ouvi. Às vezes a gente reluta também. Não é porque nós estamos aqui, eu, pastor Vitor, a gente é pastor. Não é por conta disso que a gente é melhor. Às vezes a gente também fala, é da minha cabeça. Às vezes o Espírito Santo vem e fala, filho, para tudo aí, vai orar. Você fala, está acabando, né? Estou assistindo um filme aqui, está acabando, já já eu vou. Já já eu vou? Nós não sabemos o que pode acontecer, os imprevistos que podem surgir, ou é naquele momento que de repente Deus te queria orando por uma proteção na sua casa ou por alguém. Às vezes não é por nós, mas é por alguém. E ontem fui lá achando que eu ia orar pela pregação de hoje, deitei no chão lá olhando para o céu, falando com Deus. Fiquei um tempão lá. O que eu menos falei com Deus foi sobre a pregação de hoje. Comecei a lembrar de irmãos, de irmãs, de situação, de pessoas que precisavam. Deus me levou ali, que privilégio poder orar por outras pessoas. Poderia ser eu no hospital, numa UTI, e Deus está tendo que acordar outras pessoas, chamar outras pessoas para orarem. Mas o cerne da questão que Deus apresentou para nós aqui agora é que a gente tem que ouvir a voz dEle. Se nós tivermos tempo para com o Senhor,
nós vamos ter tempo para entender qual situação nós precisamos cuidar. Quando o esposo está precisando de um carinho, de um olhar atento, quando a esposa está precisando de algo, mesmo que seja um sapato novo. É o terror dos maridos, mas às vezes vai ter um percentual que Deus vai falar, ela realmente está precisando desse sapato novo, ela está precisando. Um chocolate, fala, não, mas ela reclama que está engordando, pastor. Mas tem um momento que elas estão precisando de um chocolate, meu irmão. Se você estiver ligado com o Espírito, Ele vai te livrar do mal. Vai por mim. Ele vai falar, leva um chocolatinho. Se tiver bem afinado com o Espírito Santo mesmo, você vai falar, dá o mais barato. Ele vai falar, não, leva aquele ali, que esse do mais barato ela não gosta. Vai por mim. É bênção, a gente brinca, mas é exatamente isso que o Espírito Santo quer fazer. Quer nos chamar a atenção para aquilo que realmente é necessário. Aí não seja bobo não, viu? Abre o olho. A hora que você estiver orando, fala, pai, eu quero ser o marido que ela precisa. Depois você fala, mas também ajuda ela a ser a esposa que eu preciso, pai, porque a vida também não é só. Ajuda ela a cuidar de mim também. Aí o Espírito Santo vai lá, puxa a orelha quando precisa. Com os filhos a mesma coisa. Com os pais a mesma coisa. Nós estamos finalizando o ano e às vezes tem gente que está há um tempão sem falar com um familiar, cometendo erros, e o Espírito hoje está falando aqui, porque você dedicou um tempo a Ele, e o Espírito Santo está falando para você, que é necessário estar bem, andar bem, e tem pessoas que estão numa distância muito longa, mas dá para você fazer um telefonema, uma chamada de vídeo, tem pessoas que estão aqui pertinho, eu não tenho muito tempo, só que quando é velório a gente para tudo, já viu isso ou não? A gente para, pede, vai lá no chefe, ó, faleceu fulano, eu preciso ir. Às vezes nem é parente muito próximo, a gente para tudo. Tem que esperar velório para a gente parar e dar atenção? Não. Faça seu melhor. Mas a pessoa não merece. Mas Deus nos fala para deixar o passado para trás e nos prepararmos para aquilo que está vindo pela frente. Agora você escolhe. Às vezes a falta de perdão é um dos tijolos que está aí que você está carregando. Todo encurvado, com dor nas costas, pedindo a Deus para aliviar suas dores. E Ele está falando, larga esse peso. Não é isso que Jesus falou? Entrega aqui o seu fardo que é pesado, pega o meu que é leve. Se tiver muita coisa pesando aí, meu irmão, esteja atento se o Espírito Santo não está te falando para deixar o fardo pesado para trás. Tem gente brigando com Deus porque está carregando peso que não precisava. Incriminando Deus, culpando Deus, que só com a minha vida que não muda, só comigo que não vai. E Deus falando, deixa, filho. E às vezes você está com pouco tempo diante da presença do Senhor, mas se você se dedicar mais, Ele vai te orientar, e quem sabe já está te orientando aqui, porque você veio hoje. Irmãos, 15 minutinhos antes de ir trabalhar, de repente não dá, na hora do almoço, entrega um tempinho especial para Deus, começa com 5 minutinhos, pega uma forma de entender melhor a palavra, venha para a escola bíblica dominical, logo logo nós vamos retornar na nossa programação, venha aprender mais do Senhor. Talvez você já planejou muitas coisas, todos nós ergamos as mãos aqui de planos para 2026. Talvez você já sabe decor os pedidos que você vai trazer. Mas quantos de nós falou, Senhor, eu quero entender mais do Senhor, quero ter mais comunhão contigo. A gente colocou isso como pedido também para Deus? Nós temos que colocar. Coloque diante de Deus que você tem esse anseio. E Ele vai entender. Às vezes você vai falar da boca para fora, mas Ele vai entender. No seu coração não tem, porque Ele sabe que a carne milita contra o Espírito. Sua carne não quer. Você acha que você quer acordar um pouquinho mais cedo? Você acha que você quer perder tempo de almoço? Você acha que você quer chegar de tarde, a hora que você quer tirar o sapato, tentar ficar um pouquinho mais tranquilo, ainda tem que fazer janta? Às vezes a mulher está lá na correria, fala, mas como é que eu vou orar? Se eu for orar também, o marido vai me olhar feio. Vai orar limitada também, tudo tem limite, mas pede para Deus, fala, Deus, segura a boca do leão lá. Fala para o marido, fala, ó, estou bem, vou lá orar com Deus, fica tranquilo, só espera mais 15 minutinhos que a janta vai sair. Aí se você não for boba, você já cobra o maridão, fala, já vai lavando um alface ali, vai picando um tomatinho, né? Põe para trabalhar também, né? Hein, maridão? Abre o olho, filho. Tem gente que, você viu na internet? Se eu largar, quem que vai querer com o filho? Os caras estão querendo até com você mesmo, que é marido, filho. Imagina só com o filho. Abre o olho, irmão. Abre o olho, hein? Fica atento, tá bom? Fica de pé para a gente ir embora. Vamos cuidar uns dos outros, deixar os nossos erros no passado, cuidar melhor da nossa família.
e ter mais tempo com Deus. Essa é a palavra que o Senhor traz para nós hoje. Se de fato você quer um 2026 abençoado, diferente de tudo que você já viveu, se você quer colher coisas diferentes que talvez você está vendo amigos colhendo, tem gente do mundo, vamos ser sinceros, tem gente do mundo que às vezes está contando testemunho lá fora, o cara tem 2, 3 esposas diferentes e está contando testemunho, ó, Deus me abençoou. Por que será? Porque tem coisas que são princípios que o cara está vivendo. Ele não vai ser cobrado disso? Vai também, vai, só que agora Satanás quer que você lembre só da parte boa, né? Boa. Esteja atento, porque tem gente chegando, mas pagando um preço de estar na presença do Senhor e está vivendo coisas diferentes. Você quer colher coisas diferentes para 2026? Vamos começar agora a plantar coisas diferentes também. Vamos soltar esses tijolos, esses pesos que estavam nos impedindo de começar a receber coisa nova do Senhor. Vamos soltar isso fora, deixar para trás as coisas que ficaram lá no passado. E tem que ser uma decisão nossa. Senão nós vamos correr olhando para trás e você vai quebrar a cara. Você vai bater no muro lá na frente, vai deixar de seguir o caminho que Deus está mostrando. E Paulo estava dizendo aqui, eu olho para a linha de chegada. Para a linha de chegada. Qual é a sua linha de chegada? Qual é a minha linha de chegada? É a vida eterna. E enquanto não chegar lá, enquanto não for o último dia que nós respiramos aqui nessa terra, tem muita coisa boa que Deus quer fazer. Quer te abençoar. Quer te dar uma família restabelecida na presença dEle, te dar filhos abençoados, quer te dar uma casa maravilhosa, carro, profissão, tudo, mas que nada disso seja dono da sua vida. Ele quer que isso tudo venha servir você, e Ele quer fazer, mas se tiver com peso aí, não vai dar certo. Fecha seus olhos, por favor.